Você é o nosso convidado especial para essa jornada de estudos, onde o único objetivo é termos uma proximidade maior com Deus. E aí, jovem, tudo bem? Estamos começando mais uma lição da Escola Sabatina e esse é um novo trimestre. Eu sou o pastor Anderson, aqui distrital do Itaim Paulista, e quero compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Bem, eu convido você a entender um pouquinho mais sobre a história de Zorobabel e Esdras. Essa é uma história muito bonita, é uma história incrível. Por quê? Porque conta a libertação do povo de Deus de um cativeiro, que eles eram escravos, para voltar para a sua terra natal, que era Jerusalém, Israel. E essa é uma história muito bonita porque ela é um paralelo sobre a volta de Jesus. Nós vivemos num cativeiro, vivemos aqui nessa terra, onde há dor, pranto e dificuldades, e iremos voltar para a nova terra, para o Éden restaurado que Deus irá fazer para nós. Por isso eu convido você a ler junto comigo Esdras capítulo 1, versículo 2, diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Imagina só, Deus deu uma visão para Ciro, uma pessoa que não pertencia ao povo de Israel, dizendo para ela: olha, você tem todas as terras e eu estou te dando isso, mas com uma missão. Você precisa construir um templo para mim. Talvez hoje esteja falando com alguém que tem recursos, talvez hoje esteja falando com alguém que tem estudos, talvez hoje esteja falando com alguém que tem muita sabedoria. Deus te deu isso para você usar para a honra e glória dele. E nesse processo, eles entenderam muito bem isso, porque eles estavam no cativeiro 70 anos, eles estavam num outro país e eram escravos. E então houve muito tempo para eles reverem e repensarem a sua história. E houve um determinado momento que Deus havia prometido que seu povo voltaria para Israel após 70 anos do exílio babilônico. Imagina só uma precisão. Imagine Deus falar para você: olha, você irá nascer, seu filho vai nascer e ele vai se tornar um mecânico, ele vai se tornar um pastor, ele vai se tornar um engenheiro. Imagine a precisão. E vai trabalhar na empresa tal. E ele vai ter tal função naquela empresa. E ele será da sala 32. Olha só a precisão. Antes de você nascer, falando para os seus avós que quando você fosse nascer, seu nome seria esse, você ia viver em tal lugar, você teria tal curso e você estaria em tal sala. Imagine essa precisão. Bem, Deus é muito preciso, porque tudo lhe é soberano. Deus disse ao povo que ele estaria voltando e levando o seu povo 70 anos depois para a sua terra chamada Jerusalém. O ungido de Deus iria fazer isso. E Ciro publicou um decreto liberando o povo justamente nessa data. 50 mil escravos voltaram para Jerusalém. Depois houve mais uma vez que houve uma segunda publicação e mais 6 mil escravos israelitas voltaram para Jerusalém. Sabe, esse foi o primeiro retorno desses exilados. No primeiro retorno dos exilados, olha só como o texto bíblico diz sobre esse decreto. Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Esta nação servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. E desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. É interessante saber que até os dias de hoje, toda aquela região que Deus falou que seriam ruínas perpétuas ainda é um deserto. Imagine só a cidade mais rica do mundo, o poder mais bélico do mundo. O ouro girava em torno daquela cidade. Muita gente naquela cidade, muitos escravos iam para lá. E Deus falou o seguinte: olha, 70 anos depois, vocês vão voltar e eu vou castigar essa terra e eles nunca mais se levantarão. Até hoje, aquela região é um deserto. Você só vê as ruínas das cidades. Deus é muito preciso. Deus é preciso com você também. Ele entende o seu sofrimento.
Ele sabe as dificuldades que você está passando. Ele sabe os problemas que você está sentindo em seu coração. Por isso, o busque hoje, enquanto você o pode achar. Busque sua palavra, porque ela irá fundamentar a sua vida. E por isso, eu quero continuar dizendo para vocês, nesse processo. Houve um segundo momento em que as pessoas voltaram novamente para Jerusalém. Só que foram menos, somente 6 mil pessoas foram para lá. Mas como foi que eles conseguiram entender que 70 anos Deus iria mandar de volta? Eles estudaram a palavra, eles buscaram a palavra e buscaram a palavra no livro de Daniel, a história de Daniel. E naquele contexto, quando eles buscam a palavra de Jeremias, ou seja, o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, eles começaram a entender, de fato, está se acabando os 70 anos que foi profetizado, e agora Esdras era aquele líder espiritual da nação, ele começou a entender que já estava chegando o tempo da volta para o reino. Bem, será que você tem visto algumas coisas acontecendo no mundo que estão indicando que a volta do Rei do Universo está prestes a vir? Será que precisam mudar algumas coisas na sua vida para se preparar para receber essa glória de Jesus? É esse o enredo da lição. Ela quer te ajudar a entender que aquele Deus daquela época ainda é o Deus de hoje. E Ele cumpre suas promessas. Jesus Cristo disse que estaria com você até a consumação dos séculos. E de fato, Ele também está do seu lado hoje aí. O mesmo Espírito Santo que está comigo está com você ao ouvir essa mensagem. Por isso, não esqueça que as palavras de Cristo são proféticas e não voltam atrás. Houve um resumo, vários reis se passaram. Primeiro veio Nabucodonosor, o grande rei, a cabeça de ouro da profecia de Daniel lá, lembra? E depois de Nabucodonosor veio os medos e os persas. Eles conquistaram a Babilônia e eram 2 reinos que se uniram para conquistar a Babilônia. Esses camaradas ficaram reinando por muito tempo e os israelitas eram escravos deles. Vários reis se passaram, dentre eles Dario, que é muito conhecido, o rei Dario, que era amigo de Daniel. Mais do que isso, Xerxes e Ataxerxes, que eram outros reis que você já deve ter visto aí em algum filme, esses reis sendo falado aí. Se não me falha a memória, nos 300 de Gideão, o rei daquela época era o rei Ataxerxes. Então você consegue ter um panorama ali histórico desse rei e como eles viviam e como eles eram sanguinários. Aí então Deus ordena para Dario escrever um decreto. E então o povo volta. Os outros reis escrevem outros decretos e também liberam o povo. Veja, quando Deus quer, tudo irá acontecer como Ele pediu. Se Deus quer mudar a sua vida e se você abrir seu coração a Ele, então tudo irá acontecer sobre sua vida. Quer você também participar dessa glória? Quer você também ter a revelação de Deus em sua vida? Então não esqueça de se aprofundar na palavra, como estamos fazendo agora na primeira lição. Por fim, nesses reinados deles, ele começou a estudar a profecia. E ao estudar a profecia, nos dá um entendimento muito claro. Qual é? Você precisa estudar a palavra. Eles só entenderam isso porque eles estavam se aprofundando na palavra. Se você se aprofundar no que Deus quer para você, então você receberá a bênção, você entenderá o que Deus quer para você. E há uma importância em estudar. Ele era um escriba, o Esdras, versado na lei, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedia, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, capítulo 7, versículos 6 ao 10. Veja só, ele buscou e as pessoas viram isso nele. Se você buscar ao Senhor, certamente Deus derramará a bênção a você. Quer você receber essa bênção? Quer você buscar ao Senhor? Então não esqueça da palavra de hoje. Que Deus ajude você e que Deus o abençoe. Aguardamos você na próxima lição.